Salve, salve galera, vamos à nossa próxima aula aí, a aula da apostila 3, aula 18, sobre um grande romance brasileiro dessa geração, gente, que é Memórias de um Sargento de Milícias. E, professor, por que que tem essa figura, essa gravura aí? Bom, essa gravura, essa figura que a gente tem aqui, é uma obra de um grande pintor francês que passou grande parte da vida dele no Brasil, aquarela, né, uma aquarela, ó, sobre papel, de 1823, e ela retrata uma senhora brasileira em seu lar. E como vocês podem ver aqui, os escravos, né, os escravos trabalhando aqui, ó, né, os outros ali, recém-nascidos, aqui uma garota provavelmente da família, aqui a mãe da família e tal, e é uma cena típica, característica de um lar brasileiro daquele período. Pois bem, o livro de que a gente vai falar agora, que é um livro desse cara aqui chamado Manuel Antônio de Almeida, o grande escritor romântico, né, de um romance, obras em prosa. Lembra, na última aula a gente falou de poesia, agora a gente vai falar de um romance chamado Memórias de um Sargento de Milícias, e que foi publicado em folhetins. Folhetins, vocês sabem, é aquele tipo de história publicado em capítulos nos jornais daquela época, no Correio Mercantil, né? E esse romance foi publicado em capítulos ao longo de 1852 e 1853, pois fez tanto sucesso que saiu até uma continuação. Saíram dois livros, né, abordando a história contada das memórias do sargento de milícias por esse grande escritor brasileiro, Manuel Antônio de Almeida. É um livro muito importante da nossa história literária e é uma obra cuja característica maior vai ser iniciar o registro da vida das camadas populares. Vocês vão ver que muito frequentemente os personagens que vão aparecer ali são todos personagens que eles nem eram grandes donos de terra, como a maioria dos personagens dos grandes romances românticos do José de Alencar, do próprio Machado de Assis, que era tudo gente muito rica. Não, os personagens do Manuel Antônio de Almeida são aqueles personagens que nem são os escravos, nem são os donos dos escravos. Era tipo assim uma incipiente, uma iniciadora das nossas classes médias, seria o equivalente a isso. Então aparece o cara que é o barbeiro, gente, aparece o cara que é a parteira, né? Aparece o sujeito que é o meirinho, que é tipo assim, né? Um oficial de justiça, quer dizer, não era gente que passava fome, certamente, mas era gente que vivia conforme desse para viver. E essa vai ser justamente uma das abordagens de Memórias de Sargento de Milícias, elaborado em 1852-53 pelo glorioso Manuel Antônio de Almeida. O primeiro grande aspecto a chamar a atenção de vocês é para as muitas denominações que esse livro, que esse romance recebe. Ele pode chegar numa provinha classificado como romance pré-realista. O que parece um romance pré-realista, pessoal? Porque através de uma narrativa que é uma narrativa cômica, né, comédia, bem-humorada, mas aparece ali a vida das classes menos favorecidas na época da vinda do Dom João VI ao Brasil. Então imagina-se que a história ela foi publicada em 52, 53, mas na verdade ela está falando de 1808 a 1821, o tempo em que Dom João VI viveu aqui no Brasil. Depois ele foi obrigado a voltar. E por que tem traço realista? Porque muitas vezes os casamentos aparecem como arranjos, né? A ideia da hipocrisia, da falsidade da sociedade. É um anti-herói, porque o cara é o contrário do herói romântico todo perfeitinho. Esse herói do livro é um falcatrua, né? Um malandro, um vadio de primeira. E mesmo assim, vivendo aquela vida ali desbragada, o Leonardo, o herói
herói do livro, acaba tendo um final feliz. Então esses traços são traços que aproximam o romance do glorioso Manuel de Antônio de Almeida do realismo. Também é um livro que pode aparecer classificado como picaresco, porque o personagem é um malandrão, o personagem é um cara que vive dando jeitinho para se dar bem nas situações, então não é o honrado herói do romantismo, muito pelo contrário, ele é um anti-herói. E esse anti-herói, ele na literatura universal, ele recebia o nome de pícaro. Por isso, a gente pode encontrar esse livro classificado como um romance picaresco. Um outro detalhe igualmente importante pode aparecer a denominação crônica de costumes. Ah, por que isso, professor? Porque como ele está falando dessa nossa antecedente, desses nossos ancestrais da classe média carioca, então vão aparecer ali as crenças, as crendices, as festas populares, as tradições, o jeitinho brasileiro, né? Na verdade, a vida das pessoas comuns, é o cotidiano das pessoas comuns. E esse aspecto é um aspecto muito importante para a gente salientar, porque, de novo, a gente está diante de um romance que se aproxima, sim, do realismo. Tá? Então, retratar as tradições, retratar o sujeito fazendo despacho, como aparece no meio do livro, é, de certa forma, apontar os costumes, os hábitos mais marcados dessa sociedade brasileira do século XIX. E também pode ser classificado como um romance malandro, porque o Leonardo, o protagonista do romance, ele é o primeiro o primeiro malandro carioca do romance brasileiro. Inclusive, essa ideia do humor, da ironia, né, do Manuel Antônio de Almeida, que ele imprime a essa narrativa, já aparece na maneira de referir-se ao nascimento do herói. Ó. O herói é filho de uma pisadela e de um beliscão. Né? Entre outras coisas, é interessante a gente perceber que os pais do Leonardo não são casados, eles se juntaram, eles estavam amancebados. Tá? E aqui eu queria chamar a atenção de vocês para um outro dado muito importante, olha só, os bairros, né? São os bairros periféricos do Rio de Janeiro, onde morava essa classe que era o equivalente à classe média. Tá? Então, não é assim um romance no qual apareça a elite brasileira, muito pelo contrário. Olha só, tem um núcleo dramático do romance em que aparece todo um grupo de negros, né, que são negros libertos, não tem nenhum escravo aqui, e de mulatos. E é importante a gente ressaltar que aqui a gente tem um exemplo dessa ideia de crônica dos costumes. Ó. É um jantarzão, tá sendo oferecido ali um jantarzão, e ali está o Leonardo, que é o herói justamente já arrastando a asa ali para uma garota. Um outro aspecto muito importante assim é que o romance ele explora então esse espaço que é um espaço diferente daquele espaço ao qual estavam habituados os leitores de romances daquela época. Tá? Um romance que fez muito sucesso. Um outro detalhe igualmente é que a gente tem uma galeria de personagens que são personagens populares. Vou dar um exemplo para vocês, Leonardo Pataca. Leonardo Pataca é um cara que vem de Portugal. Né? Então ele veio de Portugal e lá em Portugal ele era o quê? Um vendedor, um mascate. Pessoal, isso era a um passo da fome, como diz o outro. O cara trabalhava para comer, né? Trabalhava de dia para comer de noite. Tá? Então ele é um vendedor popular. Quando ele chega aqui no Brasil, ele se torna meirinho, né? E meirinho já é um oficial de justiça, já é um cara mais reconhecido e tal, então é importante a gente perceber, olha de onde veio a extração popular do Leonardo, né? E aqui no Brasil que ele ganha esse apelido de Pataca. Então o nome dele não é Leonardo e o sobrenome Pataca. Pataca é um apelido. Pataca era uma moeda que ele ganhava pelos trabalhos de meirinho. Cada vez que ele fizesse um trabalho de meirinho, ele ganhava uma pataca. Então, por causa disso, o nome do personagem é o seu apelido. Tá? Assim como a Maria da Hortaliça, a mulher com a qual ele se juntou e teve o Leonardo. A Maria da Hortaliça recebe esse apelido de Hortaliça porque ela era uma quitandeira, é uma feirante, e ela é a mãe do protagonista Leonardo. Então a gente tem aqui o casal, né, do livro, o Leonardo Pataca e Maria da Hortaliça, que dão origem ao protagonista, que vem a ser o primeiro malandro carioca. E esse primeiro malandro carioca está aqui. É o Leonardo,
o filho do Pataca e da Hortaliça, como disse para vocês anteriormente, filho de uma pisadela e de um beliscão. Por que de uma pisadela e de um beliscão? É simples. Esses caras estavam no barco, e o barco que parte de Portugal e vem para o Brasil, e no final da noite, no final da tarde, tal, ele olha no convés, ele vê lá, né, chorosa a Maria da Hortaliça, mas acha a Maria da Hortaliça saloia, rechonchuda, bonitota, na declaração do próprio narrador do livro, e aí se aproxima dela e dá uma pisadela no pé da Maria da Hortaliça. E a Maria da Hortaliça dá um beliscão nele, e aquilo ali para eles era uma declaração proforme de que estavam apaixonados. 9 meses depois nasce o herói protagonista desse livro, ou melhor dizer, anti-herói, tá? Que é o Leonardinho. Então nota a ausência de romantismo no livro, tá? O padrinho do Leonardinho é o Barbeiro, que não tem nome, ao longo do livro inteiro é chamado de Barbeiro. A madrinha, a parteira, que é uma protetora do afilhado, assim como o padrinho também é um protetor, um benfeitor do Leonardo. O que a gente tem aí, na verdade? Personagens humildes, personagens simples, retratadas pelo seu apelido. Mas mais que isso, gente, o barbeiro ele representa um típico trabalhador de classe média daquele momento. A parteira representa uma típica trabalhadora de classe média daquele momento histórico. Então são personagens que a gente classifica como personagens tipo. Eles representam uma classe social inteira. Eles não têm aprofundamento psicológico, diferentemente de uma literatura de um Machado de Assis ou nos últimos livros do José de Alencar. Tá? Aqui a gente tem uma série de personagens, como vocês podem ver, porque, entre outras coisas, o livro faz questão de tratar de todos eles, né? E aí essa daqui, a Luizinha, é o primeiro grande amor do protagonista, com quem ao final do romance ele acaba tendo seu final feliz. E esse personagem é um personagem fundamental também da narrativa, né? Que é o Major Vidigal, que faz o contraponto do Leonardo, porque ele persegue o Leonardo, que é um malandro, que é um vadio, ao longo do romance inteiro. Então já aparece um traço, que é um traço meio zoado, meio, né, irônico, mas uma crítica à maneira como a lei tratava essas personagens populares. Aqui na nossa lista a gente não tinha, mas eu fiz questão de colocar aqui uma personagem que era a mulata Vidinha, uma mulatinha sensual, bonita, que cantava modinhas, ó. E é importante porque aqui a gente tem mais uma ideia relativa àquela ideia dos hábitos e costumes daquele momento histórico. Então a Vidinha, essa primeira mulata sensual da literatura brasileira, ela cantava modinhas e não só isso. Ela também viveu algum tempo amancebada, ou seja, junto, né, do Leonardo, sem se casar, entre outras coisas. E é importante a gente se dar conta que esses traços são traços, sim, que a gente deve associar ao movimento realista e não ao movimento romântico. Nos traços gerais da obra, a gente tem um narrador, que é um narrador em terceira pessoa. Nota, o título do livro é Memórias de um Sargento de Milícias. Todo mundo queria ler o livro e iria esperar um cara maduro escrevendo as suas memórias, mas não é assim. A gente tem um narrador que é um narrador em terceira pessoa, onisciente, sabe tudo que se passa na cabeça e com as personagens, e o enredo da obra justamente trata de uma série de peripécias, então por isso que pode ser tratado como crônica, tá? São momentos, são flashes da vida de um cara que nasce no Brasil, nasce no Rio de Janeiro, se torna um malandro, se torna um espertalhão e vai evoluindo em cima de alguns acontecimentos, alguns acidentes que acontecem com isso. Por isso a gente classifica de crônica, porque é um romance assim que conta algumas aventuras. Não tem muita, tem uma coesão, óbvio, né? Mas não tem uma coesão, uma preocupação. Tem grandes pulos temporais dentro da obra, tá? Então a ideia é justamente ficar concentrado nessas peripécias, né? Dentro do romantismo ele é meio estranho, já chamei a atenção de vocês, entre outras coisas por causa do humor. O livro é um livro que, se puder fazer a piada, não perde a piada
pelo efeito romântico. Então é um livro meio excêntrico, diferenciado dentro do romantismo brasileiro. O autor usa direto a ideia de ironia, e aqui a gente também não tem aquela divisão tão característica do romance entre mocinhos e bandidos. Aqui, na verdade, não existe aquilo que a gente chama de maniqueísmo, sabe? Separa em dois, tu é isso, eu sou aquilo e ponto final. Então é um romance no qual não há maniqueísmo, também não tem muita idealização, e a ideia importante é que o livro é publicado em 1850, né, mas o livro, não se esqueçam, é ambientado entre 1808 e 1821, e esses detalhes são detalhes importantes. Eu selecionei os pedacinhos do livro para a gente perceber estilisticamente como que o livro ele é composto, tá? Então aqui a gente tem o capítulo 4, Fortuna. Fortuna seria o equivalente a destino. Enquanto o compadre aflito procura por toda parte o menino sem que ninguém possa dar-lhe novas dele, vamos ver o que é feito do Leonardo e em que novas alhadas está agora metido. O Leonardo é o Leonardo Pataca. Tá certo, gente? O Leonardo Pataca é o pai e o Leonardo é o filho. Só que ao longo do romance, às vezes aparece essa referência aqui. Então a gente sabe que o menino é o filho e o Leonardo. Sim, pessoal, mas o Leonardo Pataca e a Maria da Hortaliça abandonam o filho? Abandonam o filho. Ó, nota, lembra aquilo que eu falei lá? São traços que são traços realistas do livro. E isso acontecia. O pai e a mãe botavam no mundo, abandonavam o filho e quem criava era o padrinho, né? E o compadre do Leonardo era justamente o barbeiro, o compadre barbeiro, e esperou que o dia voltasse para prosseguir em suas pesquisas. Entretanto, vamos satisfazer ao leitor, que há de talvez ter curiosidade de saber onde se meteu o pequeno. Um detalhe muito importante, gente, é que esse livro ele é todo elaborado dessa forma que vocês estão vendo aqui, ó. Vamos satisfazer ao leitor. A ideia base é a ideia de escrever o romance como se estivesse conversando ao pé do ouvido com esse autor aí, tá? Com esse leitor. E aqui tem uma outra parte que eu queria chamar a atenção, a comadre, e que é a descrição da comadre parteira. Olha como a descrição da comadre parteira não usa nenhum referencial psicológico, né, da parteira. Na verdade, coloca agora a ideia de que cumpre-nos agora dizer alguma coisa a respeito de uma personagem que representará no correr dessa história um importante papel e que o leitor apenas conhece porque nela tocamos de passagem no primeiro capítulo. É a comadre a parteira que, como dissemos, servira de madrinha ao nosso memorando, ao Leonardino. Tá? Então é importante a gente salientar que essa passagem tem como marca distintiva, diferenciada, a ideia de metalinguagem. Ó. Representará no correr dessa história importante papel, além de antecipar o que ela vai fazer, ele também comenta sobre o teor da própria obra. E esse aspecto é um aspecto de vital importância, porque caracteriza-se aquela função da linguagem que a gente chama de função metalinguística. E é importante vocês terem esse tipo de traço memorizado. A técnica é folhetinesca, gente. Por que é essa técnica folhetinesca? Os folhetins eram romances publicados em capítulos de jornais. E o que o cara fazia quando chegava no final do capítulo? Ele deixava um gancho, né? Ele deixava um suspense para motivar o leitor a voltar a ler o romance na semana subsequente. Então, no livro, a gente percebe bem essa característica na divisão de um capítulo para o outro. Sempre tem um momento, uma ação que fica em suspense. Esse detalhe aqui, o detalhe da descontração linguística, eu queria chamar a atenção de vocês para o fato que o Manuel Antônio de Almeida ele era jornalista, então a linguagem que ele usa é uma linguagem muito, muito, muito diferente da linguagem dos outros escritores. Ah, por quê, professor? Porque era uma linguagem próxima da fala. Era uma linguagem muito fácil de ser entendida. E frequentemente os personagens dele vão falar usando, óbvio que, as gírias daquele tempo,
as facilitações de linguagem daquele tempo, as expressões idiomáticas, os ditados, provérbios e aforismos que o povo daquela época usava. Então é importante a gente salientar que é um livro tecnicamente, estilisticamente, bem diferente daqueles aos quais a gente estava habituado no movimento romântico daquele tempo. Tá? No detalhe aí a gente vê uma síntese de uma das grandes obras do romance brasileiro, e aqui a gente tem uma questãozinha que eu queria chamar a atenção de vocês, só para vocês verem como que aparece questionários acerca dessa obra, o texto para a questão 1. Era este um homem todo em proporções infinitesimais, baixinho, magrinho, de carinha estreita e chupada, excessivamente calvo, usava de óculos, tinha pretensões de latinista e dava bolos nos discípulos por dar cá aquela palha. Por isso era um dos mais acreditados na cidade. O barbeiro entrou acompanhado pelo afilhado, que ficou um pouco escabriado à vista do aspecto da escola que nunca tinha imaginado. Então, quando o barbeiro leva o Leonardo para a escola, o Leonardo já vê o sujeito que era metido a latinista, ó, e que era um sujeito muito, muito, muito exigente, que bolo, pessoal, é aquilo de abrir a mão do cara e dar ali com a palmatória em cima da mão do cara, dolorido, uma barbaridade. Então o Leonardo já olha para o guri, já não, né, não se sente à vontade ali. Então nesse trecho a gente consegue perceber elementos descritivos, vocabulário e principalmente a lógica, né? Pois a posição do narrador frente aos fatos narrados caracteriza-se por uma determinada atitude. O texto para a questão 2 também é uma passagem extraída do romance, né? Uma passagem um pouquinho mais longa, no qual se retrata a ideia do Leonardo Pataca, a vida pregressa, a vida dele antes de ter chegado ao Brasil. Ele era algibebe em Lisboa, lembra? Um comerciante, um mascate. Sua pátria aborrecera-se, porém, do negócio e viera ao Brasil. Aqui chegando, não se sabe por proteção de quem alcançou o emprego de que vemos empossado. Nota, não se sabe por proteção de quem. Esse aqui é o jeitinho brasileiro. Esse romance é o romance de hábitos e costumes, lembram vocês? E por isso é o romance do jeitinho brasileiro. E aqui a gente tem a passagem na qual o Leonardo encontra a Maria da Hortaliça no convés. Mas viera com ele no mesmo navio, não sei fazer o que, uma Maria da Hortaliça quitandeira nas praças de Lisboa, saloia, rechonchuda e bonitota. Olha a linguagem, lembra a linguagem que eu falei para vocês. O Leonardo, fazendo-se-lhe justiça, não era nesse tempo de sua mocidade mal apessoado, e sobretudo era maganão. Ao sair do Tejo, estando a Maria encostada à borda do navio, Leonardo fingiu que passava distraído junto dela e, com o tacão do seu sapato, acabou apertando, dando aquele apertão, né? Ó, ferrando o sapatão, assentou-lhe uma valente pisadela no pé direito. Quer dizer, é a cena justamente que dá origem à expressão filho de uma pisadela e de um beliscão. Tá certo? Queria reiterar para vocês a importância de vocês fazerem as tarefas de sala, gente, e me mandarem com fotos para eu poder, em cima dessas tarefas, galera, fazer ali, assinalar a presença ou ausência de cada um. Tá beleza? Um abraço grande para vocês, uma boa semana, gente, e até mais, pessoal.